Eu vou te sugerir para você pegar papel e caneta e escreve aí. Quais sintomas hoje você tem que você não gosta, que são desagradáveis para você? Faz uma lista de todos esses sintomas. Se você se sentir mais confortável, fecha o olho, respira. Passa ao longo de todo o teu dia, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, para tentar relembrar, porque às vezes tem sintomas que vêm só no período da manhã, tem sintomas que vêm só no período da noite, tem coisas que vêm só depois que você come. Então eu sugiro você se conectar com o seu corpo, respirar profundamente e anota todos esses sintomas. Se quiser, pausa esse vídeo, faz isso agora, porque é bem importante. Feito isso, do lado dos teus sintomas, você vai escrever a seguinte frase: o que eu faria de diferente na minha vida se eu não tivesse esses sintomas desagradáveis? E aí você vai listar tudo aquilo que você faria de diferente se você não se sentisse da forma que você se sente. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu sempre me senti muito cansada e eu não fazia exercício físico por um período da minha vida porque eu sentia que eu não tinha energia pra fazer isso. E realmente eu não tinha. Então uma coisa que eu coloquei é: eu faria atividade física regularmente, eu acordaria mais cedo, eu sairia mais com as pessoas que eu gosto, enfim, liste tudo aquilo. Às vezes é brincar, jogar bola com seu filho, enfim, talvez começar a correr, uma coisa que você vê as pessoas fazendo que você gostaria e você não faz porque não se sente disposto. Enfim, liste tudo isso, que depois ao final do vídeo a gente vai voltar. Hoje, esse vídeo é bem pessoal. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história lá em 2017, quando eu comecei realmente a botar mais atenção em cuidar da minha alimentação, por que eu fiz isso, e agora o que está acontecendo que me trouxe, me fez gravar esse vídeo para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre sintomas desagradáveis. Eu já gravei um vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês, contando um pouquinho da minha história, sobre por que eu comecei a cuidar mais da minha alimentação. Mas eu vou retomar essa história aqui, porque tem tudo a ver com o tema do nosso vídeo de hoje, que é sintomas. Lá no começo de 2017, eu estava bem infeliz, principalmente com o meu corpo. Eu me sentia desde que eu me conheço por gente, eu lembro mais ou menos em 2006, eu estava no ensino médio, estava no último ano do ensino médio, tem todo aquele estresse do vestibular e tudo mais. Eu lembro que eu comecei a sentir dores de estômago fortíssimas. E eu lembro que na época eu fui num gastro e eu fiz uma endoscopia e ele me receitou alguns remédios, falou para eu parar de tomar café em jejum, enfim. E eu lembro que na época eu segui tudo isso e assim as dores até que melhoraram um pouquinho. Mas eu lembro também que ele era um médico um pouco diferente até para a época e ele comentou uma das coisas que me fez refletir, que foi: como que você está se sentindo? O que está acontecendo na tua vida ultimamente? E aí, como eu comentei, época de vestibular, último ano do colégio, aquela dúvida e ansiedade do que vão ser os próximos anos, enfim. Eu acho que tudo isso somou também com uma questão que eu já tinha algum problema de saúde, eu já ingeria alguns alimentos que não me faziam bem e, obviamente, eu não sabia. Mas eu aprendi a lidar com esses desconfortos. Quando eu fiz os exames já na faculdade, uns 3 ou 4 anos depois, deu uma pequena alteração na minha tireoide, mas nada muito grande. A única indicação que o médico me deu na época foi para eu ficar de olho. Se possível, voltar daqui a um ano, repetir os exames, para a gente ir acompanhando se isso poderia ter maiores alterações. E assim eu fiz por alguns anos e depois confesso que acabei esquecendo dessa questão. Foi então que lá em 2016, 2017, eu estava com muitos sintomas desagradáveis. Eu me sentia constantemente cansada, mas era um cansaço, gente, que eu não sabia nem explicar. Eu já acordava sentindo que eu estava devendo. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de levantar de manhã, mas se tornava cada vez mais difícil. Eu tinha muita dificuldade de despertar pela manhã, mesmo tomando café, não sentia nenhuma diferença. E acontecia que ao final do dia eu estava super acordada e aí o ciclo vicioso ia se repetindo, porque como chegava à noite eu não tinha sono, eu ia dormir tarde, tinha dificuldade de acordar, enfim. Eu me alimentava como eu sempre tinha me alimentado, mas eu me sentia constantemente
estufada. Qualquer coisa que eu comia, eu ficava com a barriga estufada. Chegou uma época, e isso foi realmente em meados de 2017, que eu tinha que dormir sentada, por conta do refluxo que eu tinha. Eu lembro que eu colocava até 3 travesseiros e dormia praticamente sentada, porque se eu deitasse, eu tinha a sensação que a comida ia voltar. E isso era praticamente todas as noites. E aí chegou um momento, eu lembro exatamente o dia que foi. Eu lembro que a minha mãe foi me visitar em Curitiba. A gente andou pelo centro da cidade. Eu lembro que passamos o dia todo caminhando, né, pelo centro, enfim. E chegamos em casa, eram umas 6 horas da tarde, eu tava me sentindo completamente esgotada. Mas era um cansaço, uma dor nas pernas muito grande e uma sensação de que eu realmente não conseguia fazer mais nada. Tanto que naquele dia, a gente tinha um compromisso à noite, eu e meu marido, mas na época namorado, um jantar na casa de uns amigos. E ele chegou e falou, vamos se arrumar pra sair e tal. E eu simplesmente falei pra ele, eu não consigo sair. Eu não conseguia levantar da cama. E foi aí então que tanto ele quanto a minha mãe falaram, opa, tem alguma coisa errada. Porque todo mundo sabe que eu amo sair com os amigos, amo bater perna. E aí todo mundo percebeu, opa, se ela tá dizendo que ela não consegue fazer isso, e realmente fisicamente a minha aparência também era de esgotamento, é porque tem alguma coisa muito errada aí. Foi então que eu resolvi na época, tá bom, vou verificar, vou fazer uma bateria de exames, marquei com um clínico geral, fiz uma bateria de exames e retornou o meu exame da tireoide muito desregulado. Para vocês terem uma ideia, a faixa de normalidade de um exame da tireoide é entre 0,5 e 2,5, no máximo 3. O meu estava 9,5. Então eu estava com hipotireoidismo, a minha tireoide não estava produzindo os hormônios necessários para regular todo o meu corpo, por isso que eu sentia muito cansaço, muita dores na perna e vou falar para vocês também um dos sintomas. Eu me sentia um tanto quanto melancólica. Chegou uma época, inclusive, que eu suspeitei que eu estava com depressão, voltei para terapia e, claro, isso foi uma coisa positiva. Mas eu não sabia de onde via essa melancolia, que às vezes vinha de uma hora para outra. Simplesmente uma vontade de não fazer nada, eu não via sentido nas coisas. E às vezes no dia seguinte eu já estava ótima, como se nada tivesse acontecido. E aí que vem o ponto que eu quero trazer para vocês, que acho que quando eu percebi isso, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Primeiro que eu cheguei realmente num limite, num esgotamento e vi assim, eu não aguento mais viver dessa forma. Eu sei que eu sou nova, na época eu tinha 20, 27, 28 anos, era para eu estar no auge da minha disposição e eu estava me sentindo muito mal. Então eu sabia que tinha alguma coisa errada e que aquilo não era normal. E foi então que até me deparei com uma seguinte frase rolando no Instagram, enfim, que era assim: você pode até sim ter um sintoma e isso pode ser comum, mas não significa que seja normal. E aí quando eu percebi a diferença disso, eu falei, nossa, é possível eu me sentir melhor. Isso que eu tô sentindo pode ser muito comum, várias pessoas sentem isso, mas não é normal se sentir assim. Então essa é uma das primeiras coisas que eu já quero falar pra você. Se você se sente mal, se sente constantemente cansada, com dor de cabeça, indisposição, melancólica, enfim, tem uma lista de sintomas, não vai no banheiro ou vai muito no banheiro, enfim. Muitas vezes a gente comenta isso com outras pessoas e elas falam assim, normal, eu também sinto isso, várias pessoas sentem isso. E também, como você vai sentindo isso ao longo de vários dias, a gente se acostuma a lidar com desconforto. Uma das coisas boas e, por outro lado, não tão boas do ser humano é que a gente se adapta muito rápido. A gente encontra formas de lidar com o desconforto muito rápido. Então, o cérebro, ele compensa de alguma forma. Já viu quando a gente está com uma perna doendo, a gente começa a andar mais com a outra perna, a gente começa a criar mecanismos de compensação para conseguir se adaptar àquela dor e continuar a sobreviver. Então, isso é uma coisa muito bonita, mas ao mesmo tempo faz com que a gente fique preso a esse ciclo vicioso que não é nem um pouquinho confortável. Então, eu quero te dizer que se você não está se sentindo bem, existe alguma coisa no seu corpo que não está funcionando. Porque a grande questão é, os nossos sintomas, toda essa lista de sintomas que você pode estar sentindo, estão querendo te dar um aviso de que alguma coisa no teu corpo não está funcionando da forma que deveria.
E outra coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes os sintomas, eles não são a causa. Eles são realmente, como a palavra diz, um sintoma de alguma outra coisa que está acontecendo. E aí que às vezes acontece um dos erros super comuns. A gente tem um sintoma, como por exemplo, um sintoma muito comum é dor de cabeça, que a gente vai lá e toma um analgésico para eliminar aquele sintoma. Mas não significa que você resolveu de verdade o problema. Porque dor de cabeça pode ser um sintoma de várias causas diferentes. Então, vou citar aqui, você pode estar com hipotireoidismo, hipertireoidismo, pode estar com um problema até mais grave, pode, às vezes, só estar desidratado, pode estar com como que fala? Ressaca. Enfim, existem várias causas para o mesmo sintoma. Vou falar para vocês que quando eu fiz o exame lá em 2017, que deu uma grande alteração na minha tireoide, não foi a primeira vez que eu fiz esses exames. Como eu comentei, lá em 2006 já deu uma pequena alteração, depois lá em 2009, 2010, mais uma pequena alteração, só que não era significativa para os médicos falarem, tá bom, você tem um problema, você vai tomar um remédio. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente deixei isso pra lá. Mas eu já tinha indícios de que eu não me sentia bem, eu me sentia constantemente cansada. Lembra aquelas dores do estômago que eu tinha, dos refluxos que eu já tinha lá em 2006? Por exemplo, eu fiquei convivendo com eles por quase 10 anos. E naturalmente, como eu não tratei a causa daquele refluxo, ele só foi piorando, né, com o passar dos anos. Tanto que chegou num momento, num limite, que eu realmente estava dormindo sentada, como eu comentei. E aí que acontece, às vezes, um grande erro que eu cometi, que faz os exames, tá tudo dentro da normalidade, a gente segue a vida normalmente, não muda nada. E se a gente não mudar nada, naturalmente a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, se eu pudesse te dar uma dica de ouro, que acho que se eu soubesse disso antes eu teria feito diferente, não espere os teus exames, de fato, darem muito alterados se você já tem alguns sintomas de que não se sente bem. É sua responsabilidade de chegar também e falar para o médico, olha, eu entendo que eles estão bons, mas eu não me sinto bem. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer, né? Eu faço e você me direciona, enfim, para eu buscar formas de me sentir melhor. Então, eu já conversei um monte já nesse vídeo, já falei bastante, mas o que eu quero, se eu puder resumir em uma frase seria: isso que você sente pode ser comum, mas não é normal. E eu gostaria que você não se contentasse com isso. A gente pode viver mais, viver melhor, é possível, só que para isso a gente vai precisar sim fazer algumas mudanças. Às vezes essas mudanças não são tão confortáveis, mas depois, gente, nada paga você estar se sentindo bem, se sentindo saudável. Lembra daquela lista de sintomas que a gente fez lá no começo do vídeo? E aquela lista de coisas que você gostaria de fazer caso não sentisse os sintomas? Essa é uma coisa que eu gostaria que você pegasse isso e levasse para os seus procurasse um bom médico ou uma boa rede de apoio para te ajudar em relação a isso. Então, eu quero que você se relembre sempre dessas coisas que você quer fazer, caso você não tenha mais esses teus sintomas. E se comprometa a fazer essas coisas. Pense que é uma motivação para ir atrás da resolução desses sintomas que hoje estão te impossibilitando, muitas vezes, de ter uma vida mais feliz e mais saudável. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha sido até um cutucãozinho para você, mas o que eu realmente quero, assim como eu passei por isso e ainda passo, porque eu sempre tenho que ficar atenta e sei o quão desconfortável é a gente estar se sentindo mal no nosso corpo, eu quero te dizer que é possível se sentir melhor e eu quero te incentivar a buscar isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou de toda essa reflexão. Eu adoro ler os comentários e saber o que vocês estão achando desse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante para mim. E a gente se vê no próximo Café com a Cis.